Os melhores momentos do Ceará, né? Solta, garotinho. Vamos ver aí os melhores momentos. Comentários da turma aqui. Pode soltar, dá o play isso. Vamos lá, Renilson. Loramar, homem mal, dá um show aí. Entrou no sistema 3-5-2, de novo com o Jonathan, o Jean e o David Ricardo. Outro que não fica, Jonathan, viu? Anote aí. Dá para sair. Em breve. David Ricardo também deve receber proposta. A baixa foi o Richard, saiu contundido, a entrada do Bruno Ferreira. Rapaz, vou dizer, viu, meu amigo Enzo? Do jeito que vai aqui, o Ceará vai ficar sem ninguém. Quem é que vai agora, você disse? Aí o Pulguinha. Isso é qualidade, isso mostra qualidade. O Pulguinha, quem mais? O Jonathan Zagueiro está se destacando muito. Pronto. Que é sobrinho do Heleno. Vai embora. É sobrinho do Heleno, aquele que formou o trio de ferro em 2019. Até o mascote. O Jonathan era atacante. Era atacante e com o João Marcos no Ceará ele virou zagueiro. Barceló, nunca critiquei, fez o sexto gol dele na temporada. Nunca critiquei. 21 jogos. E gol de oportunista, mas sempre cobrava o Barceló mais dentro da área, né? Exatamente, jogador de área. Ele é atacante dentro da área, ele funciona. Pelas pontas, não. E o Ceará continuou em cima. Não, Kempão, jogaço, né? E o principal, cara, eu acho que o Ceará fez um jogo muito seguro, principalmente o setor defensivo. Exatamente. A equipe do Coritiba praticamente não chegou lá, rapaz, é incrível. No finalzinho, numa pressão, muito mais numa abafa do que necessariamente por alguma coisa tática. 53% posse de bola Ceará, 47% do Coritiba. Essa jogadinha do Pulga aí é... Chutes a gol, Ceará 7 chutes, o Coritiba só 1. O que não pode acontecer é esse tipo de lance. Tem um do Richardson que é inacreditável, acho que já até passou aí. Não, daqui a pouquinho. Não é do cacuete dele, né? Mas também tem que fazer. A gente começava... Quem joga bola tem que fazer. O gol que o Richard perdeu não pode perder. A gente pode ser volante, zagueiro, qualquer posição. Nós recebemos no debate ontem à noite aqui o Michel, o volante Michel, que falou da importância desse resultado. E o Bechara também. E assim, esse lance aí agora. Ele vai roubar... Não. Daqui a pouquinho. E o Eric Pulga? Eu gostei da atuação do Eric Pulga, sempre presente. Jogador que não se esconde. Essa daí do Richardson. Renilson, você aí faria o quê? O goleiro tá saindo, cobertura, dava um tapinha pro lado, tirava. Se ele pudesse, se o Richard segurasse um pouco mais, ele tocaria pro, acho que era o Barcelona. Do jeito que ele vai na velocidade, dá um toquinho por cima do goleiro, a bola vai morrer lá dentro. Não precisa tirar do goleiro. Isso. Aí depois, com esses gols perdidos, o que esse aconteceu? Tipo de gol aí... O outro, olha aí. É o Deluca que vai perder. O Ceará abriu uns contra-ataques muito bons. Olha aí. Pena que não teve efetividade, mas foram contra-ataques. Se pode fazer 10, não faça só um. É verdade. Vamos ouvir o Mancini? Vai, professor, fala aí, o homem mal quer ouvi-lo. Não tenha dúvida que a gente, falando da partida, a gente tem que falar que a gente desperdiçou algumas oportunidades muito importantes que poderiam ter nos dado um pouco mais de tranquilidade na partida. Embora eu acho que o Ceará soube administrar bem na segunda etapa o jogo, soube tocar bem a bola, inverter os lados, né, de ataque. Eu acho que no primeiro tempo a gente, embora tenha sido superior ao Coritiba, havia ainda um pouco de lentidão nos passes, a virada de jogo ela não estava acontecendo como a gente queria, e eu chamei a atenção para esse detalhe, e que foi mudado na segunda etapa. O Ceará realmente fez um grande segundo tempo, foi dono do jogo, mereceu a vitória, teve outras oportunidades, assim como eu já falei, mas acho que o mais importante foi que venceu um adversário que vai estar brigando até o final com a gente pelo G4 e venceu convencendo, né? Fazendo um jogo realmente... É típico de uma equipe que quer buscar, que quer chegar no G4, que tem as suas limitações, que todos nós sabemos, mas que, acima de tudo, tem muita vontade, quer muito, e isso tem ficado demonstrado de uma forma muito forte nas partidas, né? O time ele não aceita simplesmente, porque fez o gol, baixar as linhas e só se defender. Ele quer fazer o segundo gol, e isso é uma coisa importante, a gente tem que passar isso realmente ao torcedor. Estragar alguma assim, sempre ele
ele exalta esse negócio de dizer que o time teve vontade, o time quer ganhar, o time quer chegar ao G4. A sensação é que quando o Mancini chegou ano passado aqui era terra arrasada. Acho que ninguém queria nada naquele clube. Não é possível, porque sempre ele exalta isso de empenho, de vontade. É obrigação, rapaz, do jogador. Tem que ter a vontade de meio ganhar. Torcida apoiando, mais de 30 mil pessoas no estádio apoiando. O cara não tem vontade de jogar. E ele detectou, mais uma vez, o Mancini, eu acho que ele tem uma análise, assim, as coletivas do Mancini eu acho muito boa, porque ele tem uma análise muito boa, ele consegue detectar os erros e ele não esconde. Mas por ele ser o treinador, ele poderia dizer, pô, gente, o time não realmente... E quando ele fala, o time foi um primeiro tempo ruim, um segundo tempo bom. Mas por que foi o primeiro tempo ruim? Por que o time foi lento contra o Curitiba? Sonolento, não era para ser. Estava sonolento. Não era para ser, né? Um time como o Ceará... Esse problema, Mário Kempis, é ele que tem que corrigir. Exato, é ele que tem que corrigir. Até parece que ele está mandando recado para alguém, para o treinador do Ceará, que não é ele. Mas é justamente isso que o Kempão está dizendo. Assim, ele detecta os erros, mas ele não corrige os erros. Então, e durante a partida... Ele é o comentarista do Ceará, né? E durante o jogo, se você perceber, ele mudou o Eric Pulga de posição para ver se conseguia e não dava certo. É porque, assim, dá para perceber que o Ceará, às vezes, ele treina muito bem alguns jogadores. O time, acho que no dia de coletivo, o time treina muito bem e no campo não consegue repetir. Aí o Mancini detecta essas coisas. E o jogo contra o Coritiba, eu acho que o time foi seguro, eu acho que o time foi muito bem, o sistema defensivo bem, que obviamente o Coritiba praticamente não atacou. Eu discordo do Mancini. Esse time do Coritiba aí, me perdoe, eu acho que não tem condição de subir, não. Né? Acho que não tem condição, não. Pode ser, ganhou do Operário 3-0, mas porque o Operário também não está bem. Mas, assim, o Ceará, ele faz um sistema, ele tem um sistema defensivo que eu acho que ele já detectou, eu acho que ele já conseguiu achar, mas eu ainda continuo batendo na tecla. Eu acho que as laterais do Ceará e esse segundo homem do meio de campo, acho que é o grande problema, né? Se ele conseguiu... Ele deu certo lá o Barceló, né? O Barceló resolveu lá o problema de centroavante. Mas esse segundo homem do meio de campo, que é o Patrick de Luca, ok. Mas alguém ali, o Lourenço não é mais o mesmo. E o Castilho, ele já botou no banco, porque o Castilho, mais uma vez, o Castilho, quando entra, ele não consegue ser aquele grande jogador que ele era quando estava entrando, quando começou aquela arrancada de 2 partidas com vitória. E as laterais, o Renilson gosta muito do PV, eu acho que o PV ainda tem algumas dificuldades. Eu gosto mais do Matheus Bahia. Eu também acho, o Matheus Bahia tem que ser titular, eu não consigo ver... É porque ele voltou de contusão e entrou no segundo tempo. Por isso que ele não entrou. E o Richard, mais uma vez, cara, o Richard, eu acho que sempre quando ele está numa fase boa, ele acaba se machucando. Pô, não é possível. Tomara que não seja nada grave, tomara que ele tenha percebido, porque tem um tempo grande agora de recuperação, porque o Ceará só joga na outra segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira. Então, tomara que o Richard se recupere. Vila Nova, fora de casa. Transmissão da TVC. Da TVC, olha as cores melhorando. Transmissão da TVC, o jogo contra o Vila Nova. Vila Nova que foi massacrado. Quantos dias até lá? Do jogo foi sexta, são mais de 10 dias. Mais de 10 dias? É. Joga na outra segunda. Vai cansar. O time folgou. Sábado e domingo se representa hoje à tarde. Vai cansar. Vila Nova que foi humilhado pelo Paysandu nas finais da Copa Norte, viu? Foi 6-0 e 4-0 depois. Mas é isso aí. Vai, Antino, daqui a pouquinho o gol da vitória do Ferroviário contra o Londrina. Jeremias, mandando recado. Não bate o recado não, pergunta para o Mário Kempis. Vai, Jeremias. Boa tarde aí para a bancada. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Mário Kempis. Mário Kempis, a bancada toda fala que o Ceará, essa janela vai abrir, a janela vai abrir. A pergunta é, depois de tanto tempo o Ceará fazendo bobagem com o financeiro, botando os pés pelas mãos, contratando Dentinho, Jô, vocês acham que ele tem dinheiro quando a janela se abrir? Porque a janela pode até se abrir, mas quem deu dinheiro para contratar jogador bom? Será que eles têm? Tem dinheiro para isso? Um abraço. Jeremias aqui do Ceará. Pô, Jeremias, eu acho que precisa de contratações. O Mancini falou que não adianta nada trazer jogadores ganhando um salário alto e não conseguir corresponder dentro de campo, porque o time está muito homogêneo, elenco, né? 24 jogadores, ele gostou. Porque ele fez modificações, né? Por exemplo, Jean Irme, David Ricardo e o Jonathan. Se a gente lembrar a zaga anterior, a zaga titular era Ramon Menezes e Matheus Felipe. Então ele fez algumas mudanças, então ele acha que o time tem bons jogadores que consegue substituir. Rai Ramos, agora o Rafael Ramos jogou na partida passada contra o Chapecoense. O PV jogou no lugar do Matheus Bahia. No meio de campo tinha o Patrick de Luca, era Richard, o Patrick de Luca jogou. Era o Castilho, ele colocou o Lourenço. E lá na frente o Barceló apareceu, né? Era Saulo Mineiro, ele mudou, Recalde, Janderson, enfim, ele conseguiu fazer algumas mudanças, com exceção do Richard, eu acho. E especificamente do Pulga, o Ceará praticamente mudou uma equipe. Foi uma nova equipe, se a gente olhar bem aquele time do Campeonato Cearense e que acabou sendo campeão. Então eu vejo que o Ceará
na minha opinião, precisa de reforço nas laterais. E eu acho que alguém ali para substituir o Ailon, né? Que eu não sei se o Saulo Mineiro ainda corresponde bem jogando pela direita. Se tem dinheiro ou não, rapaz, eu acho que nesse momento não tem que pensar nisso, não. Tem que contratar. Se o objetivo for reforçar elenco, se necessariamente perceber que o time precisa de ajustes, como o Mancini já disse que em alguns momentos precisa de ajustes, a Ceará tem que contratar. Meu amigo, não pode perder mais a chance de subir a Série B. Não tem como. Esse tem que subir esse ano, até porque ano que vem vai mudar tudo, direito de televisão e tudo. E aí, o dinheiro, meu amigo, é mais de 100 milhões. Então tem que subir esse ano. A gente fala do ataque do Ceará. O Ceará hoje é o terceiro melhor ataque. Não significa que os atacantes estão fazendo gol toda a rodada. O Ceará tem 13 gols. O Santos é o segundo melhor ataque com 15 e o Goiás o primeiro. Eu vejo o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, em dois momentos. E ele se divide, não é nem primeiro e segundo turno, que a gente fala, são 38 jogos. Ele se divide em antes e depois da janela. Quem contratar bem na janela do meio do ano, vai em frente. Quem não contratar bem, vai ficar pelo caminho. E teve um cidadão aí que falou, inclusive, sobre o que você comentou agora. O Ceará tem um dinheiro para contratar? Ok, vai ter. Se não tiver, tu me emprestado. Aí eu vou em off aqui numa conversa com o Quempão, que conhece como ninguém o futebol. E vai buscar onde? Se está todo mundo empregado. Não é isso não, Quempão? Mas tira de outro time. Mas sempre tem jogador. Vai ter que ter o dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como foi a vitória do Ferroviário contra o Londrina, 1-0, num jogo em que Douglas pegou. Quem vê 1-0 não imagina o que foi a pressão que o Ferroviário sofreu. Ferroviário, entre aspas, Real Madrid do Nordeste, segundo o Renilson. Vai, solta o gol aí pra gente ver, a gente comenta em cima aqui. Cruzamento. Vai. Cruzou na área. Aí o Marcelinho cutucou e segundo gol dele, segunda vitória. Jogou bem. Perdeu outras oportunidades. O Ciel ficou bravo com ele. Você também perdeu. Mas também ficou sozinho aqui, hein? Zagueirão. Puxou para um lado. Mas a segunda, agora o Ferroviário faz 2 jogos fora de casa, então vai ser puxado, viu? Vai ser bem puxado. O próximo é o Botafogo fora. Isso, que está lá em cima, e depois o Atlético, que é a grande sensação. Líder, né? 5 jogos, 5 vitórias. Não, time de empresários, né? Também, né? Time de empresários. A turma lá sabe se garante. Time de empresários. Vamos lá, Tígeno Silva. A dona Liduína, torcedora do Ferroviário, mandou um áudio pra cá. Homem mal, bom dia. Aqui é a Liduína, mãe do Tarcizinho. Rapaz, respeite o nosso Ferroviário, rapaz. Pelo amor de Deus. Ganhou 1-0. Foi pouco, mas foi uma vitória importante. Minha senhora, pelo amor de Deus, eu tô falando o quê de mal aqui do Ferroviário? Você falou que ele nada, você não falou, mas você fez assim. Não. O histórico do Ferroviário, anota aí, Clésia. Olha só a gesticulação. Nadar, não é? Tá nadando ou tá morrendo num deserto procurando água? Pronto, não, mas chega na praia, morre. Mas não foi campeão da Série D. Mas é o histórico, sim, acontece. Acontece, cara. Mas agora sim. Quer dizer que foi um milagre? Foi. E o Renan Vitor também tá com bronca com você, viu? Olha aí. Bom dia, TVC. Uma pergunta pro Homem Mal. Homem Mal, você viu o Machuca jogando ontem no meio de campo e na ponta direita? A diferença de 26 anos do Machuca e de 31 do Pikachu não é muito, Homem Mal. O Machuca tem mais garra, mais disposição e mais vontade. O Pikachu fica se escondendo nas costas do volante e do zagueiro, na marcação. Eu? Garotinho, eu sou mais o Pikachu. Chama o intervalo, vai. Antes, só para fechar aqui, vocês viram, novamente o Voivoda insistiu ontem com Machuca pelo meio de campo. Mas é impressionante aquilo. Errou de novo o Voivoda. Pardal. Incrível, rapaz. É Pardal. Incrível como Machuca ali no meio campo, não dá. É o Pardal, tá inventando. É bem a 4ª partida já. E ele sabe que não tá dando, mas ele insiste no Machuca, rapaz.